rapidinho sobre a minha vida, né? Para quem não sabe, nunca ouviu meu testemunho, eu fui uma pessoa que fui muito tempo vítima, né, de espírito, né? Fui vítima com doença, colocaram doença, qual médico não achava, colocaram câncer espiritual, colocaram no meu seio, no meu útero, aonde o médico não achava. Mas Jesus, o ultrassom dele não falha, igreja. O ultrassom do nosso Deus, ele não falha. Quando o homem não consegue ver o nosso Deus, ele já viu. Porque o nosso Deus, ele vê o que nós não vemos e ouve o que nós não ouvimos, igreja. Então, aquilo que acontecia comigo era algo espiritual. E eu comecei a participar, né, com os amigos, amigas, participar de manifestações de demônio, servir no cerimônio. E tinha uma amiga que ela era espírita e ela me levava eu na casa dela para ali estar recebendo os espíritos. Ela fazia, né, as festas deles lá e eu servia eles. E quando aquela mulher faleceu, ela deixou aqueles espíritos que ela tinha, né, aquelas entidades que ela tinha, ela transportou para mim sem eu saber. E eu fiquei daquela maneira. No trabalho eu se manifestava na rua. E as pessoas não entendiam, porque o mundo espiritual não é todo mundo que entende. Naquela época nem eu entendia sobre o mundo espiritual. E eu estava no trabalho um dia, se manifestei, a minha patroa veio e disse assim: olha, você estava manifestada, se você continuar assim você vai perder o emprego, não pode. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E me levavam eu para o centro, e lá o Pai Santo me rodava, me soltava um monte de fumaça no meu rosto, e nada adiantava. Ele dizia: você tem que se desenvolver, você tem que desenvolver, porque senão você vai ficar se manifestando, você tem que educar as suas entidades, você vai ser uma mãe de santo, você vai ser muito procurado. E eu fui me envolvendo, me infiltrando naquele lugar, e sempre Deus usando um vaso dizendo: eu vou tirar você daquele lugar, porque o dom que eu tenho para você não é lá dentro. O dom que eu te dei do ventre da tua mãe é meu. E eu ali não entendia, porque eu estava cego, como muitos estão cegos espiritualmente. Não entende. E eu dizia: o que eu vou fazer? E para me desenvolver, para ser uma mãe de santo, era um dinheiro muito alto, eu não tinha. E eu já estava pronta a vender carro, vender móveis da casa, para ficar trancada dentro de um quarto, para comer ali comidas nojentas, sangue podre, e para raspar minha cabeça e tatuar, para ser uma mãe santa. Mas sempre Deus enviava um vaso, sempre Deus enviava alguém. Tinha um rapaz que virou no portão da minha casa e dizia assim: olha, essa madrugada Deus te mostrou e mandou que eu viesse no teu portão e dizer que o seu lugar não é lá, o seu lugar é na presença de Deus. E eu xingava aquele moço porque eu não entendia nada de crente. Eu dizia: esse moço é doido, imagina, Jesus vai descer do céu e falar com a gente, ser humano não vai fazer isso. Mas Deus nunca desistiu de mim, como não desiste de você. Ele nunca desistiu de mim. Quando Deus, Ele nos chama no ventre da nossa mãe, como Ele chamou Jeremias, não adianta nós correr, igreja. Não adianta nós enfiar dentro de uma caverna, porque aonde nós somos, o Senhor, Ele vai nos achar. Ele vai, de qualquer maneira, Ele vai nos pegar. Talvez você não está entendendo porque você está passando por essa luta, viu? Mas depois dessa luta vem a abundância. Depois dessa perseguição vem a salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E um dia, igreja, eu falei: não, eu vou tomar uma decisão na minha vida, porque eu não tive lucro nenhum com isso, eu só estou perdendo. E eu decidi a conhecer o Jesus dos crentes. Mas para mim chegar até o Jesus dos crentes, eu passei pelo vale da sombra da morte, por causa da desobediência, igreja. Eu fui parar no hospital, eu tive trombose, eu tive infecção de rim, infecção de bexiga, eu quase perdi a criança, eu tive pressão altíssima, sabe? O diabo lutou de todo jeito para me levar, mas o meu Deus, Ele manda na minha e na tua vida. Nós só vamos subir quando o Senhor permitir, porque foi Jesus, o Filho dele, que morreu na cruz inocente, por mim e por você, derramou sangue naquela cruz. E eu conheci o Jesus dos crentes. Agora eu conto esse testemunho com o tempo. Fiquei internada dentro do hospital, e
E eu falei assim, os crentes iam lá me visitar e falavam: tenha fé, se você aceitar Jesus, você vai sair desse leito. E eu disse assim: eu vou fazer um voto com Jesus dos crentes hoje. Se o Jesus dos crentes me curar e eu sair daqui andando sem muleta, sem cadeira de roda, eu vou servir a Ele. Só que a minha perna já tinha perdido o movimento. A minha perna já estava preta, perdeu todo o movimento. E eu falei: e agora? Peguei a minha perna, virei para o canto da parede, aquela parede branquinha do hospital. E de repente eu enxergo. Deus abriu a minha visão naquele hospital. E eu enxergo: Jesus te ama. Aleluia. E eu disse: meu Deus, Jesus dos crentes me ama da maneira que eu sou. Uma pessoa que fez maldade, uma pessoa que negou a Ele, e Ele me ama. Eu vou servir esse Jesus. Se o Senhor me tirar daqui curado, eu vou te servir, Jesus dos crentes. Quando fez 10 dias que eu estava internado, o médico falou: você vai ter alta. E a minha perna começou a voltar, começou a voltar. Aí a enfermeira veio e falou: você está de alta. Ela falou assim: eu vou buscar a cadeira de roda para você sair. Eu falei: não, eu vou sair andando. Eu fiz um voto com Jesus dos crentes aqui dentro, eu vou sair andando. Não, eu não posso, porque se acontecer alguma coisa eu sou responsável. Eu falei: não importa, eu vou sair andando. E eu saí andando daquele hospital, mancando, mas eu saí andando. E desde aquele dia, são 23 anos que eu sirvo a Deus. Um abraço, e vale a pena servir Ele, viu? Vale a pena, porque Ele já me resgatou do vale da sombra da morte várias vezes. O Senhor curou um câncer no meu seio, câncer no meu útero, um câncer que na hora da oração inchou meu seio, sumiu aquele caroço, sumiu aquele nódulo que não dava em ultrassom, não dava em nada, em raio-x, nada, igreja. Jesus me curou de mioma. Jesus devolveu o leite do meu filho, que eu saí do hospital, fiquei ali internada 10 dias, ele mamando na mamadeira. E Jesus, eu orei, Ele devolveu o leite para me amamentar novamente. Esse Deus é o Deus das causas impossíveis, da minha e da tua vida. E se você crê hoje, você vai sair daqui liberto. Você vai sair daqui liberta, porque quem manda na tua vida é Deus, não é Satanás, não é Ele. Ele pode querer te amedrontar, Ele pode querer pôr medo em você, mas maior é o que está em mim, que está em você. Ai, Jesus bendito e poderoso. E assim eu lendo a história da Bíblia, que fala sobre este pai, um pai desesperado, um pai que a Bíblia não diz que se ele levou esse menino, que eu já pesquisei, mas não fala em algum médico, mas com certeza ele levou, né? Porque quando o nosso filho fica doente, com algum problema, a gente já corre desesperado, né? Se você orou, não adiantou, porque é para o médico, você corre levar o seu filho para o médico. E eu tenho certeza que esse pai já tinha gastado dinheiro, já tinha levado nos melhores médicos e não tinha adiantado. E esse pai resolveu levar esse menino até Jesus. Estava Jesus e seus discípulos. Jesus tinha acabado de descer da transfiguração, descendo do monte com seus discípulos. E ele trouxe o menino, pedindo misericórdia, que o filho dele sofria ataque epilético, né? A Bíblia diz, outros falam epilepsias, né? Que fala lunático, significa epilepsia. E nós sabemos quantas pessoas têm essa doença. Pessoas de idade já têm essa doença, mas não entende que essa doença é espiritual. O médico dá vários diagnósticos, mas essa doença é espiritual. E aquele pai ali falou com os discípulos ali oraram, mas não conseguiu. Aquele pai desesperado: meu filho, ele se joga no fogo, se joga na água. Era um espírito surdo e mudo. O menino não falava, ele só se batia, espumava a boca, rigia os dentes. E esse espírito fazia com que ele sofresse suicídio também, porque eu jogava ele no fogo e jogava ele na água. Mas os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus imediatamente, só para resumir para você, Jesus imediatamente já sabia que era um demônio, que era um espírito, colocou a mão ali, expulsou o espírito e o menino ficou curado. E os discípulos ali ficaram curiosos: mas por que nós? A pessoa, você anda com Jesus, você vê o que Jesus faz, você vê o que Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, né? Faz para um tal que não existe, você não vê milagre na tua oração. Meu Deus, né? Aí Jesus falou assim: ó, gerações incrédulas,
incrédulos. Até quando terei que aguentá-los? Andando com Jesus, meu Deus, andando. É como a gente, né? Às vezes a gente tem fé, mas às vezes a gente tem uma fé fraca porque nós não vemos Jesus, nós cremos, né? Eles não, eles viam Jesus, andavam com Jesus, viam os milagres que Jesus fazia. Daí ele disse para eles: até quando eu terei que aguentá-los? E eles quiseram saber, homens de pequena fé, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus falou: por causa da vossa pouca fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? É como se fosse um alpiste. Eu já fiz uma campanha do grão de mostarda na minha igreja. É como se fosse um alpiste. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão: esse monte, passa daqui para lá, e há de passar. Se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês vão fazer o que eu fiz e ainda muito mais. Jesus falou para eles. Mas a caça de demônio que não sai só com a oração, sai com jejum e oração. Então o caso daquele menino não era só uma oração. Então Jesus fala sobre nós hoje, sobre a fé. A fé é a firme fundamento daquilo que nós vemos. Aquilo que nós não vemos, né? Você vê uma mulher com neném na barriga, você não vê. Mas você sabe que vai nascer um dia, né? Daqui 9 meses, daqui 8 meses, 7 meses. Eu nasci de 7 meses, estou mais adiantada, né? Mas você sabe que até os 9 meses vai nascer aquela criança. Você tem fé que vai nascer. E a fé nossa é assim. Nós temos que crer sem ver. Nós temos que crer que Jesus vai fazer e que vai acontecer um milagre na nossa vida. Nós temos que crer, igreja. E aquele pai, ele já estava desesperado. Ele não tinha fé, mas ele levou até a pessoa que tinha fé para que o milagre viesse a acontecer na vida do filho dele. E às vezes nós não oramos, nós não jejuamos. Eu falo nós porque a palavra ela vem primeiro para mim, viu? Porque tem lugares que eu fui aí que os pastores falam: você tem que orar, você tem que jejuar. Não, nós temos que orar e nós temos que jejuar e vigiar. Todos nós somos falhos, pecadores, todos. Então vem a primeira palavra, vem para mim. Então eu quero dizer para você que a oração ela é a chave da nossa vitória. Quando nós oramos, nós temos autoridade, ousadia. Quando nós oramos, nós vamos em lugar que nós nem imaginamos através da oração. Quando você ora, quando a pessoa sabe que você é uma mulher, um homem de oração, sempre vão estar te procurando. Pergunta para o meu esposo: ontem eu estive num lar orando. E eram ovelhas minhas lá no ministério onde eu era faz tempo. Mas eles vão na outra igreja, mas eles me procuram. Então as pessoas vão confiar, porque você sabe que você é uma mulher, um homem de oração. Mas tem vezes que nós temos que matar a nossa carne, nós temos que consagrar a nossa vida, nós temos que jejuar, para que o milagre possa acontecer, para que a caça de demônio, ela seja arrancada, ela é como se fosse uma caça, para ser arrancada de dentro de nós, né? Talvez ela está em forma de uma enfermidade, em forma de um espírito. E aquilo que estava na vida do menino não era uma doença, era um espírito maligno que fazia aquilo. E a Bíblia também não diz a idade dele, tentei pesquisar, mas diz que desde de criança que ele sofria isso aí. Então talvez ele já era agora um adolescente, ainda estava sofrendo daquele jeito. Então nós temos que colocar a nossa vida em prática, para nós entender sentimento. Você orou, você colocou a mão, repreendeu, não saiu, vai para o joelho, vai para o jejum. Vai, porque quando você jejuar para aquela causa, pode ter certeza que o Senhor ele vai responsabilizar de arrancar a caça de demônio, da enfermidade, da onde tiver na sua vida, de dentro da tua casa. Às vezes é preciso nós fazer um jejum para a nossa família. Às vezes é preciso nós colocar a nossa família no altar do Senhor, lugar secreto, lugar seguro, e jejuar pela nossa família, para que o mal não venha tocar na nossa família. Porque o alvo de Satanás é a família. Se ele derrubar a base, que é a família, o resto é a mesma coisa da igreja. Se ele derrubar os pastores da igreja, a nave da igreja já era. Porque tem muitas pessoas que acompanham os pastores, né? Se o pastor parar de pregar, ele não vai para a igreja, desvia. Então tem muitas
muitas pessoas que seguem o pastor, por isso que nós temos que seguir Jesus. Amar os nossos pastores, mas seguir Jesus. Entendeu? Então, a palavra do Senhor, ela fala sobre a nossa fé, que tem que ser uma fé sobrenatural. E quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne, essa carne aqui, ó. Você pode ver que quando você faz jejum, você fica fraca, né? Você fica com sono, uma pressão de boca, desanimado. Se for para trabalhar, você vai daquele jeito, né? Trabalhar. Mas o teu espírito, ele fica fortificado. O teu espírito, ele fica como ferro e fogo. Não tem mal que suporta quando você faz esse jejum, quando você consagra a tua vida, quando você renuncia, né, aquela comida gostosa, aquele café da manhã gostoso, né, quando você renuncia a cama, e nem hoje todo mundo dormindo e eu fazendo jejum, sentada, né, na Bíblia. Então eu falo, mas vale a pena, Jesus, vale a pena. Vale a pena porque Jesus é bom e o cão presta, igreja. E esse menino ficou curado. E foi um exemplo para os discípulos também, né? Porque quantas vezes Jesus foi orar e pediu para eles vigiar, eles dormiram. Os discípulos também eram bem folgados, né? Queria só ficar boa, mas não tinha. Quem quer fazer a obra de Deus tem que pagar preço, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Quem quer colocar a mão no arado, não é de qualquer maneira. Às vezes você fala, quem quer ser pastor? Todo mundo, eu quero ser pastor. Você não sabe o preço que você paga. Você não sabe. E eu pastoreei, acho que mais ou menos 15 anos. Eu morava mais no monte do que dentro de casa, fazendo campanha para trazer para a igreja na sexta-feira. Eu fazia 7 sexta-feira no mato, 7 sexta-feira na igreja. Eu fiz campanha de pessoas vomitar a obra de feitiçaria, pedaço de cabelo, pedaço de carne podre. Eu fiz campanha lá na igreja de pessoas que queriam tirar a sua vida e foi restaurado a vida deles. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Mas por quê? Porque eu fui pagar um preço. Há um preço, tudo que se você trabalhar o mês todo e você chegar no dia de você receber o seu patrão descontar, você vai reclamar porque você trabalhou. E se você faltou, se você ficou um monte de dias sem, você não pode reclamar. Então tudo há um preço, tudo há um preço a ser pago. Então eu quero ensinar você a usar a tua fé. Ah, mas eu sou o pastor que tem fé? Não, você tem fé. A fé, ela é 2 palavrinhas tão pequenininhas, mas é algo que ela se transborda na nossa vida quando nós usamos ela. Talvez você tenha um dom de Deus, você tenha um chamado do Senhor. Você fala assim, olha, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu sei, porque quando eu estava passando, eu também não entendia. Sabe, eu também não entendia, era uma perseguição terrível. Mas aonde eu estava, tinha um crente para falar de Deus para mim. Era no mercado, era no meio do caminho, era no trabalho. Viu, moço? Jesus te ama, viu? E você não vai ficar no lugar que você está. Ele vai estar te chamando, ele vai te tirar de lá. Pessoas que nunca me viram, gente, nunca me viram. Todo lugar tinha um crente atrás de mim, eu xingava os crentes. Mas é porque eu não entendi o chamado de Deus. Se você está passando por esses problemas espiritualmente, ataque espiritual, porque o mundo espiritual ele não é brincadeira. Eles levantam altares. Toda a brecha que nós damos, todos os portais que nós abrimos, serão levantados altares no mundo espiritual para guerrear contra a nossa vida, contra a nossa família. Não é fácil. Quando você for orar, fala, Deus, envia os seus anjos guerreiros no mundo espiritual, vai destronando